Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando o hino da harpa 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, rei navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos, ele navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo faltou. E o mesmo poder ele vem, sempre será, tus não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu erro tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos, navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos estar orando para dar dar início ao culto, ensino bíblico. Amém?
Pai querido, Pai amado, nesta noite, Senhor, nós colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Visita, Senhor, a cada lar nesta noite, Pai. Vai de encontro, Senhor, os doentes. Vai de encontro, Pai, os necessitados, Pai. Vai de encontro, Pai, aquelas pessoas, Pai, que estão precisando, Pai, de uma cura, Senhor. Realiza, Deus, o desejo do coração dessa pessoa, Pai. Faça uma grande obra, Senhor, na vida dessa pessoa, Pai. Para que o Seu nome seja glorificado, Pai. Para que nós possamos ver, Pai. Ver, Senhor, cura. Ver, Senhor, libertação nessa terra. Que nós possamos crer, Senhor. Se nós crermos, Senhor, nós veremos, Pai, a glória do Senhor. Se nós cremos, Pai, nós recebemos a libertação e a cura, Pai. Bastamos, Pai, que nós possamos abrir o nosso coração, Pai. Que nós possamos, Pai, nos quebrantar na Tua presença, Pai. Oh, Deus, vai de encontro, Senhor, os hospitais nessa noite, Pai. Vai de encontro, Senhor, a cada leito, Pai, cada pessoa, Pai, que está internada, que está precisando, Pai, que o Senhor entre com providência, Pai. Cada pessoa, Pai, que está, Senhor, com enfermidade, Senhor. Enfermidade, Senhor, que já está, Senhor, sendo desenganada neste momento, Pai, no médico, Senhor. Mas o Senhor é o médico do médico, Senhor. E nós cremos, Pai, enquanto há fôlego de vida, ainda há cura, ainda há salvação, ainda há restauração se essa pessoa, Pai, se consertar na Tua presença, Pai. E receber, Senhor, o Senhor como o único e Salvador da vida dela, Pai. Oh, Deus, vai de encontro, Senhor. Oh, Deus, vai alcançando a família. Vai alcançando lares, Pai, nesta noite, Pai, que está, Senhor, a família desesperada, Pai. A família já não sabe mais o que fazer com esse ente querido. Mas Deus vai em encontro dessa família, Pai. Vai em encontro, Senhor, a cada lar, Senhor Jesus. Também, Senhor, eu te apresento, Senhor, a vida, Senhor, da Lourdes, Senhor. Vai de encontro à vida dela, Senhor. Trabalha, Senhor, naquela vida, Senhor. Oh, Deus, vai de encontro, Senhor, que ela possa, Senhor, ter um encontro contigo nesta noite, Senhor. Oh, Deus, trabalha, Senhor. Faça uma grande obra lá, Senhor, naquela casa, Senhor. Restaura, Senhor, os filhos dela. Restaura a família, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a vida também, Senhor, da Marta, Senhor. Trabalha naquela vida, Senhor. Oh, Deus, faz uma grande obra ali, Senhor. Restaura a saúde dela, Senhor. Para que ela possa crer, Senhor, que o Senhor é o Deus do impossível. O Deus que pode, o Deus de já. O Deus que pode fazer o milagre acontecer esta noite. Porque o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus de cura. O Senhor é Deus de restauração familiar. O Senhor é Deus de restauração familiar. O Senhor é Deus de libertação espiritual. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, tudo pode. O Senhor é o Deus do impossível. Pode acontecer esta noite. Se tu creres, verás a glória de Deus nesta noite. Derrama, Senhor, no teu altar. Derrama, Senhor, as tuas misericórdias, Senhor, sobre esse mundo. Oh, Deus, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito Santo, Senhor. Não deixe, Senhor, nos roupa, Senhor. Oh, Deus, nos fortalece os nossos pés, as nossas mãos, Senhor. Que nós possamos nos fortalecer na tua presença, Deus. Que os dias maus virão, mas a glória de Deus resplandecerá no teu rosto nesta noite. Louvado seja o teu nome. Deus abençoa cada lar. Abençoa cada família, Senhor, nesta noite, Deus. Abençoa, Senhor, cada familiar, Pai, que estão necessitados.
Abençoa, estão Pai, que a precisando saúde de cura, dela de libertação seja nesta noite. restaurada. Faça uma grande obra, Vai Senhor, encontro, para que o seu Abençoe nome, Israel. Pai, seja Abençoe, glorificado nessa Abençoe, terra. Cristiano. Aleluia. A Aline e Assim todas as seja, crianças, meu Senhor. Deus. A todas, Assim seja, todas Senhor. as crianças. Abençoa, Senhor, a cada pessoa, Pai, que Abençoa, está meu conosco Deus. nesta noite. Abençoe, ó Que Pai. está ouvindo, Pai, essa Toda oração. família. Que ela possa, Pai, Oh, sentir, Deus Pai, de o teu poder. toque nessa Deus de noite. misericórdia. Porque o Senhor é o Ai, Deus do Deus. impossível Oh, pode Pai. acontecer. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas fortalecem. Abençoe os Tudo hospitais pode aqui de Londrina, acontecer através aqui do no Paraná, momento que nós no possamos Brasil, no abrir o mundo nosso inteiro. coração. Abrir o nosso Abençoa. coração Faz ao a Senhor. obra, Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Pastor João está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, é com muito prazer de cumprimentar a cada um de vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu tenho o costume de dizer que muitas das vezes as pessoas ver nós falar assim é com muito prazer, é com muita alegria de estar aqui para cultuar o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E muitos dizem que é costume, é hábito, é assim como se diz muitas vezes para propagar, né? Fazer propaganda. Não é não, meus irmãos, é porque Deus é o maior. Deus é o Todo-Poderoso. Não existe. Fora dele não tem poder maior. Amém? Então o prazer é muito grande. Olha, se não fosse ele nos dar esse fôlego de vida para cada um de nós que estamos ainda nessa caminhada, nada feito. Não temos condições de adquirir das nossas forças, nem homem nenhum. E quando diz homem, diz mulher também. Espiritualmente é dessa forma. Então eu quero dizer a vocês, meus irmãos, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. E temos que dar lugar para que o Espírito Santo de Deus venha operar no nosso meio. Sem liberdade, não nada feito. O Senhor, Ele só trabalha se dermos liberdade a Ele, meus irmãos. Ao Espírito Santo de Deus. E Ele está aqui, no comando desse trabalho. Não somos nada, somos apenas instrumento, ferramenta que precisa de ter. Mas se nós não quisermos, não for ferramenta, não for instrumento, ele levanta outro, porque ele tem poder para isso. Então, isso significa que nós não fazemos o que queremos. Mas Deus sim faz. Amém? Tem poder para tudo. Eu quero convidar a você para nós entrar na palavra de Deus, né, nesse culto bíblico, de estudo bíblico, onde nós estamos com a nossa Bíblia aberta aqui. Nós viemos falando já há alguns dias sobre esse assunto de anátema. É algo verdadeiro, é algo de Deus. Que nós estamos dizendo aqui, que a palavra anátema
ela tem assim protestado, tem assim distorcido a verdade da obra de Deus, desde o princípio do mundo, desde a época dos sacerdotes. É dessa forma. E nós estamos com a Bíblia aberta aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9. A palavra de Deus vai ser lida ali pela missionária, que está com a sua Bíblia aberta ali. Atrasamos um pouquinho, meus irmãos, novamente, arrumando aqui os aparelhos, inclusive o fio do microfone estava tudo atrapalhado ali, mas Deus estava tudo enrolado, não estava alcançando nem aqui no altar do Senhor, mas Deus nos deu a graça e aqui estamos um pouco atrasados, mas vamos ler a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, e verso 8 e 9. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Depois, aleluia. Josué capítulo 6, depois. Aleluia. Glórias a Deus. Quero dizer aos irmãos que Deus tem operado bastante nas nossas vidas, através dessa obra que Ele colocou em nossas mãos. Gálatas 1, capítulo 1, verso 8 e 9. Pode ler. E Deus está operando maravilha. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já como dizemos agora, de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Amém. Então nós vimos aí, meus irmãos, o que eu estava dizendo. Anátema, uma palavra que é quem protesta a verdade. Tem o hábito de protestar, de anunciar um outro evangelho, uma outra palavra de Deus, que não seja um evangelho puro e verdadeiro, que desde o princípio do mundo Deus criou e nos deixou para que nós tivéssemos assim, acesso a pregar, pregoar, anunciar, tudo a mesma palavra.
evangelizar. Esse que ele deixou lá no princípio do mundo, é este que está aqui na palavra de Deus e vai permanecer até o fim. Até que a Bíblia, a palavra seja recolhida, porque é profecia de Deus, que essa palavra vai ser recolhida e algumas pessoas vão sentir desejo, vai sentir fome de ouvir, não de pão, e sede não de água, mas fome, desejo, vontade de ouvir a palavra de Deus e não vai poder, porque ela vai ser recolhida, meus irmãos. É profecia. E quando é profecia que Deus deixou, se cumpre. Não acabará o mundo em guerra, em nada, se não cumprir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui a missionária leu ali. Se aparecer alguém diante de você, anunciando o Evangelho, para te agradar, para ajuntar, não acredite que seja um anátema. E o anátema é simplesmente, se não tiver de acordo com você, principalmente com Deus, com você, aparte-se dele. Você não está pecando. Você peca se você ficar com ele, pregando esse evangelho que não é o da Bíblia. Aí você vai pecar. E pecar feio. Mas a palavra de Deus diz que não tem pecadinho nem pecadão. E a palavra diz mesmo, não existe pecadinho nem pecadão. Mas tem pecado que existe perdão. E a Bíblia relata que há dois pecados, que não existe perdão. Blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E se você pregar ou ouvir outro evangelho, você está blasfemando contra a palavra de Deus. É outro evangelho. Agora esse aqui é puro e verdadeiro. Mas como é que você garante? Eu garanto porque desde o princípio do mundo está provando. Adão, Eva, passou por a prova e hoje pagamos o preço. Eles não foram aprovados, eles passaram pela prova. Mas como? Porque eles desobedeceram a Deus. Desde daí, nós vimos o preço e pagamos. Mas Deus não faz acepção de pessoa, como é que vai lançar essas pessoas fora? E não faz mesmo. O anátema você tem que apartar-se dele. Vamos fazer uma ilustração? Eu já fiz essa ilustração aqui, que faz uns par de dias de culto que nós estamos pregando essa palavra. Não terminamos ainda. E hoje, pelo jeito, não vai terminar, porque nós começamos quase meia hora atrasado, arrumando aqui as aparelhagens. Graças a Deus conseguimos, estamos aqui. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que é o seguinte: Deus não faz acepção mesmo de pessoa.
Mas a ilustração que eu digo é que nós também não podemos fazer. Se Deus não faz, imagina nós. Mas nós também não precisa suportar. Nós não precisa ficar de junto dessas pessoas. Se essas pessoas não estão de acordo com nós, com você, comigo, com a missionária, ou seja, com quem for, não somos obrigados a ficar com essas, a mercê dessas pessoas. Deus nos dá o direito de apartar dele e ele ser um anátema. No culto passado eu falei que está sendo o contrário. As pessoas que agem dessa forma estão fazendo nós de anátema, apartando-se de nós. Nós está sendo o anátema. Por quê? Porque nós estamos protestando o evangelho que eles estão pregando, que não é o verdadeiro. Mas como não é o verdadeiro, a Bíblia que diz. Então, eles correm de nós. Eles se afastam de nós, porque eles querem que aceitam. Mas é todos não, só você prega certo? Muito menos, não é? Não é assim. Mas a palavra de Deus está sendo distorcida. Está havendo um evangelho diferente, meus irmãos. Um evangelho graúdo, cheio de orgulho. Um evangelho light, fácil. É dessa forma. Então é outro evangelho. O evangelho, ele é de Gênesis, Apocalipse. Não podemos escolher palavra. Palavra fácil que agrade o homem. O missionário leu ali. Esse outro evangelho agrada o homem. Mas o evangelho da Bíblia agrada a Deus. É para agradar a Deus. Se nós não pregarmos ele, nós estamos sendo um anátema. Qualquer pessoa que estiver na verdade pode afastar-se de nós, porque nós não estamos sendo verdadeiros, que o evangelho verdadeiro é esse aqui. E a Bíblia ainda diz, se alguém tirar um tio ou acrescentar qualquer, vai prestar conta com Deus. É esse o evangelho puro e verdadeiro. O evangelho que não aceita imagem de escultura. O evangelho que não aceita mentira. Ah, mas aí é difícil. Quem não mente? Mas é o evangelho que temos que anunciar. É esse. E anunciar só, não. Temos que viver ele. Mas você deve. Se eu disser que sim, ainda que eu vivesse, eu ainda era suspeito. Mas ainda falta algo, eu sei, em mim. E Deus muito mais, sabe? Ele está aqui presente. E Ele conhece o meu pensamento, o meu deitar, o meu levantar, o meu falar, o meu ouvir, o meu olhar, que é o pior também, é o olhar. O olhar é o que mais, o olhar ele é o que mais peca. Ele gera inveja, ele gera cobiça, ele gera muitas coisas que é ruim. E a Bíblia ainda diz também, parte aqui, que diz assim, se seu olho
fazer você pecar, que arranque e jogue fora. Olha! Já pensou você arrancar o seu olho e jogar fora? Será que você resiste? E ficar só o buraco do olho, além de ficar feio, você vai sofrer muito. Talvez não resiste por causa da hemorragia, por causa disso, por causa daquilo, a dor. Então é difícil, meus irmãos. A prova é essa. Se o seu olhar fazer você pecar, arranca teu olho e joga fora. É dessa forma. Então nós estamos aqui falando do Evangelho puro e verdadeiro e outro Evangelho. A Bíblia fala de outro Evangelho. Esse outro Evangelho, nada mais, nada menos, é o que não é verdadeiro. O que não é o legítimo. O que não é o original. E agora vem a palavra certa. O que não é o que Deus deixou. Para que nós anunciasse e vivesse ele. E é isso o Evangelho que leva para o céu, meus irmãos. Não o Evangelho do anátema. E muitas das vezes nós que estamos sendo o anátema. Mas desde o tempo do culto passado eu falei, Jesus Cristo foi o anátema. Foi expulso. Foi excluído. A ilustração que eu ia dizer é a mesma coisa de você na rede social hoje, depois de muitos anos, muito tempo, a ciência multiplicou e nos deu aí essa graça que estamos evangelizando através da internet. E ela tem a rede social, então temos muito amigo. Mas se um amigo te perturbar, se um amigo, quando fala amigo é amiga também, né? Não tem amigo e amiga no Face, por exemplo. Então, se ele te perturbar, estiver fazendo algo que não agrada a você, você tem o direito de excluir, de fazer dele um anátema. Você não é obrigado, não é porque você é crente que você é obrigado a suportar certa situação, principalmente quando faz você pecar. E por que não? Até sair do caminho que você está e ir para outro caminho, né? Você tem o direito de excluir ele da sua rede, do seu Face, ou qualquer forma da sua vida, ou ela da sua vida pessoal. Tem o direito, sim. Deus não quer que você perca a sua salvação por influência de outra pessoa. Para dizer assim, eu posso dizer que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer você justo, ele quer você salvo para morar no céu. Agora, o inimigo é astuto. Ele quer, ainda que alguém anuncia o evangelho verdadeiro, ele procura cegar, pôr uma venda no olho para levar para o inferno. É isso que ele está fazendo, é essa a função dele. E ele está trabalhando, meus irmãos. Ultimamente, nós vamos prestar atenção. Ele está trabalhando dentro das igrejas. Ele está cegando, vedando os olhos
da pessoa. E a Bíblia diz também em outra parte, pode um cego guiar outro cego? É um pouco difícil, vai cair os dois no buraco, porque nenhum dos dois está enxergando. E com o olho fechado da mesma forma. Pode uma pessoa do olho vendado guiar uma outra pessoa? Não tem como. E vai cair no buraco, porque não está enxergando. E a palavra de Deus é essa, pura e verdadeira. Não existe outro evangelho, se não ser esse da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Aleluia! Glórias a Deus! É dessa forma, meus irmãos. A lei de Deus. Muitos colocam a lei, né, que é doutrina, mas é do homem. Mas a de Deus é pura e verdadeira. E ainda tem a audácia de dizer que é melhor, a doutrina dele é melhor do que as outras. De outra igreja, dessa ou daquela, seja... ninguém diz que a doutrina da igreja dele é mais ruim do que a do outro. Principalmente os que estão à frente do trabalho. E não foi eles que puseram, porque o Evangelho, a doutrina, vem lá de trás. Mas lá atrás ela era mais aproximada. A ponto que os louvores da harpa eram louvados com a alma. Os louvores da harpa não era assim, desprezado que nem é hoje. Eu louvo, eu gosto de louvar. Mas você só louva o louvor da harpa muito pouco. Aí por aí eu já estou começando a ter o que voltar no primeiro amor. Porque o Evangelho era diferente. Tinha um Evangelho, um hino, que o pessoal do passado louvava. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus. A harpa não se vê. Muitas vezes, a gente está num culto, ou até mesmo dirigindo o culto, falamos, vamos louvar. O louvor número 15, louvor esse, louvor aqui. Aí só vê murmuração na igreja. Mas esse, por que não outro? É dessa forma. E tem um que diz assim, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que meu na ti. Todos os louvores assim de convenção, meus irmãos. A Bíblia, a harpa cristã, está escrito louvor, tem os títulos, tem os assuntos, ele é de convenção. O 15 também é de convenção, tá? O glória, glória, aleluia, então nem se fala e não vemos mais louvar. Não louvamos mais. Opa, eu tenho que falar assim, mas nós não louvamos mais ele. É dessa forma. Então é desse jeito, meus irmãos, que o Evangelho está caminhando. A palavra de Deus está caminhando. Antigamente nós éramos, eu estou dizendo isso aqui, nesse assunto, nesse trecho que nós estamos estudando, nós era chamado assim de
de glória, aleluia. Ah lá, vem no aleluia lá, ou um glória lá, ou uma glória, né? Era dessa forma. Eles conheciam. O porquê não? Todos conheciam. Hoje está tudo igual. Muito pouco. Muito pouco. Falando aqui que hoje a missionária deu uma olhada ali. Mas é poucos. E assim mesmo, pode se ver que está um pouco diferente, vai procurar. Um esmaltinho assim, disfarçado, um batonzinho, na época do frio. Aí é que é bom, né? Porque passa o batom que diz que é por causa do frio, para proteger, né? É a gordura do coco, ninguém passa o batomzinho, porque é dessa forma. É desse jeito, o evangelho de hoje está sendo assim. Ah, mas você está falando de uma forma como quem você é melhor do que os outros, não. Eu já falei aqui agora há pouco que eu preciso voltar ao primeiro amor também. Nós, negócio de falar vocês na hora que nem o hino que eu acabei de louvar um pedacinho aqui. Ainda que seja dor, na hora da dor é vocês, na hora da felicidade. Do quê? Abundância. Abundância, a missionária que diz aqui que na hora da abundância. Aí é eu. Até isso está vendo, né? Tem muitos pregadores aí e muitos que já pregou assim e já está até fora da igreja. É eu aqui, eu ali, eu já estou no céu, eu estou salvo e está fora da igreja. E o que devemos fazer por eles? Orar para que Deus traga de volta, reconcilia com Deus. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. A palavra de Deus diz bem claro. Deus não faz acepção de pessoa, não. Mas na hora da morte, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E Ele nos dá o direito, Ele não faz acepção, mas Ele nos dá o direito de separar das pessoas que querem nos prejudicar, principalmente no Evangelho. E hoje nós podemos ver que é muito pouco, meus irmãos, que está assim procurando pregar. O Salmo 133, se eu não me engano, número 133, bom e suave que os irmãos vivem em união. Esse é um trecho que era muito pregado. E assim por diante. Só um exemplo estudando, mas tem muitos trechos da Bíblia que não se vê mais também. Eu falei dos louvores, mas estavam... E eu, quando era menino pequeno, meus parentes, quase tudo já era evangélico e era chamado de glória, né, de aleluia, e fanático, tinha vários nomes que eram chamados. Porque pregava o evangelho puro e verdadeiro. Hoje não tem mais esse protesto, não somos chamados. Por quê? Porque estamos igual? Será que é isso? Ou é quase isso? Ou podemos afirmar que é isso? Mas existem dois caminhos. Se fosse para ter um povo igual, que nem era para ser o povo para andar, ir pelo caminho estreito, que Deus criou o homem para salvar, para morar no céu, não para ir para o caminho largo e cair no inferno. Não.
Era para ser um povo só assim. Mas do jeito que estamos vendo, está sendo um povo só assim. Mas vai passar por caminho largo. Isso é triste. Caminho estreito não vai passar ninguém, vai ficar vazio. Mas por que eu falo isso? Estou falando isso. Posso não? Quer dizer, posso, porque eu posso pregar a palavra de Deus vivo num país democrático que tem país que não é permitido nem pregar a palavra de Deus. Passou de 30 pessoas, o regime já é revolução. Mas aqui eu posso, falei que posso e posso mesmo. Mas o regime nosso é democrático. Aí já estou falando de política, coisa terrestre. Mas também as doutrinas das igrejas, elas é uma política também, é um regime, é uma forma. E assim, meus irmãos, é lei que tem que ter nessa terra também. De nós se não tivesse lei. Se sofremos muita retaliação, aí é que iria ser mais. Amém? Glórias a Deus. E é dessa forma, meus irmãos. Estou aqui contemplando ali, né, na tela, meu irmão José Roberto Vitor, que Deus abençoe você e todos que estão conosco neste momento, ouvindo a palavra de Deus. Alguns não estão se agradando, estão achando que a palavra está pesada, mas agradeço José Vitoto e aqueles que estão aceitando a palavra, porque é assim que Deus quer que nós levamos a palavra do Evangelho que Ele nos deixou, não o outro Evangelho. Devemos voltar ao primeiro amor. Eu estava falando que eles eram chamados de glória, mas havia também, naquele tempo, uma doutrina bem rigorosa. Quando chegou a Coca-Cola aqui no Brasil, porque sabemos que nós ainda somos um país, assim, segundo, não somos do primeiro mundo, né? Sempre ele sai de lá para chegar para nós. Hoje estamos bem aproximados, mas tem coisas que saem daqui e vai para lá já, graças a Deus. A ciência nos ajudou. E então eu estou dizendo o seguinte, via-se falar muito na nova era, e eu creio que agora, a nova era é essa, já há alguns anos que está vindo, né? A nova era. Tinha pessoas que não podiam tomar nem Coca-Cola por causa da doutrina da igreja deles. Como eles falavam que era droga por causa da cocaína. Então não permitia que os membros tomassem, era doutrina. Então tem várias doutrinas ainda, né, meus irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Vilma também Siqueira, que Deus abençoe você, Vilma, sua família, o José Vitor, sua família, todos que estão conosco, que eu não citei o nome, que não está aqui na tela, mas Deus abençoe vocês e suas famílias também, amém? Cada um de nós. Então eu quero dizer a vocês, meus irmãos, para terminar,
Não saímos dos 2 versículos que lemos, mas eu quero dizer a vocês que precisamos voltar ao primeiro amor se nós queremos morar no céu. Há 2 povos, mas está se tornando um só. Porque tem 2 caminhos, o estreito que leva ao céu e o largo que leva ao inferno, à condenação eterna. E o estreito leva à salvação eterna. Amém? É o convite que eu faço. Você que está parado, volta para Deus. Reconcilia com Deus. Faça esse convite. Você que sentiu no coração de aceitar Jesus, aceita e venha para trilhar no caminho estreito, nesse evangelho que Deus deixou. Não no outro, que o trecho que a missionária leu ali. Não no outro, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo, olha aí para vocês verem, do céu, vos anuncia outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema. O 9 agora, eu li o 8. 9 diz assim: assim como já vos disse, servos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja um anátema. Tira ele fora do seu caminho. Você tem direito. Palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, verso 8. Esse último é o 9 que eu li. Então é dessa forma, você tem direito. Ainda que Deus não faz acepção de pessoa. Mas se aparecer um anjo pregando outro evangelho, tire ele da sua vida. O anjo vindo do céu. Porque Lucifer era anjo de luz e foi lançado lá do alto para fazer a obra que ele está fazendo hoje aqui nessa terra. Então, se alguém anunciar outro evangelho, pode ser um anjo, não creia. Porque você já tem o conhecimento da palavra pura e verdadeira. Apóstolo Paulo que está falando aqui, Senhor. É apóstolo Paulo. Você tem o conhecimento. Então, vamos trilhar o caminho estreito. Amém? Está encerrado essa palavra. Sexta-feira, se for a vontade de Deus, por hoje, né? Nós vamos dar continuidade, meus irmãos. E vamos louvar o Senhor. Neste momento, a missionária está ali procurando playback e ela vai estar com a oportunidade para nós louvarmos o Senhor. Louvam conosco. Exalta o nome do Senhor. Uma série de pacientes aqui com os mesmos sintomas. Esse lugar. Aleluia.
Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar. E se estou aqui, e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Oh, aleluia! Glorifica nosso Deus Todo-Poderoso. Tudo que nós temos foi Ele quem deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia! Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Empreendedor tá perdidinho com essa nova reforma. Aleluia! Glória a Deus! Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia.
pra você. Ele tem salvação pra mim. Jesus é o Salvador, o Espírito Santo, Consolador. Deus é poderoso, de tudo o Criador. Emanuel, somos mais que vencedores. Emanuel, somos mais que vencedores. É Jeová, o Senhor é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, bom, muito bom. Ele é o alfa, ômega, princípio e fim. Ele tem salvação pra você. Ele tem salvação pra mim. Ele tem salvação pra você. Ele tem salvação pra Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Nosso Deus tem salvação para você. Ele tem salvação para mim. Ele tem salvação para quem buscar Ele. Em espírito e verdade, de todo o coração. A palavra de Deus diz assim: guardai a palavra de Deus dentro dos nossos corações. E se nós fizermos isso, nós vamos ter a salvação, meus irmãos. Nós vamos chegar ao trono, onde Jesus diz assim, né? Ainda essa semana eu escrevi uma mensagem dizendo: eis que estou à porta e bato. E Jesus disse: se alguém vencer, vai sentar comigo, meu trono. Assim como eu venci, e me assentei no trono do Pai, ao lado dele. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus.
escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai, meu amigo é. Eu vim na vontade de Deus. Todo tempo tu és tão bom, com todo fogo que eu cantarei a vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fogo eu cantarei a vontade de Deus. Louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu quero agradecer, antes de mais nada, agradecer vocês, meus irmãos, que estiveram conosco, cultuando conosco através dessa live, dessa transmissão. É algo assim que devemos agradecer. Em primeiro lugar a Deus e a vocês que estão conosco nessa batalha, nessa jornada. E também, por que não dizer a Face, a rede social que tem nos dado essa oportunidade, né? Tem nos, assim, abrir a porta para que nós podemos evangelizar, levar
essa palavra a quem necessita, aqueles que estão longe. Nós temos seguidores aqui que cultuam conosco, além fronteira, né? Que entram em contato conosco. E assim por diante, vocês, nós aqui do Brasil, os vizinhos de fronteira e até lá no Oriente Médio, onde está aquele fogo cruzado lá. E até falar nisso, o pessoal já não estão nem entrando, né, em contato conosco. Mas muitas das vezes, Deus testemunha, eu não estou mentindo, gente, tivemos contato com eles entrando na rede social de outros países, lá, como se diz, neste momento, pode-se dizer, não está fácil para ninguém ali, também na Rússia, né? O pessoal também está com aquela guerra ali, e nós temos que orar muito por aquelas pessoas, estão num sofrimento muito grande. Nas minhas orações eu tenho apresentado eles, da Ucrânia, da Rússia, ali do Oriente Médio, ali é bastante país, né? Contra Israel. E você sabe que existe a profecia, capital time, Israel, Bela vive, mas já tentaram várias vezes levar ela para Jerusalém e não consegue, mas não é o motivo dessa guerra. Mas quando levar e quando haver paz, é uma das profecias, quando haver paz em Jerusalém, quando haver paz em Israel, está próximo a vinda de Jesus Cristo, é uma das profecias que ainda está para cumprir, muitas já cumpriram. Então, mais uma vez eu quero agradecer José Roberto Vitor, irmão José Roberto Vitor, a irmã também Vilma Siqueira, né? Nós somos amigos, né? No Face, estamos sempre contateando, assim, através de mensagem, né, meus irmãos, curtindo, comentando e assim por diante. Que Deus abençoe vocês, a família e os demais que não estão ali, ou que estão e eu não estou enxergando. Tem dois celulares que nós usamos. A missionária vai olhar ali. Paulo Mariano, que Deus abençoe você também. É o Paulo Batista, fala em Paulo Tiago Reis, esse eu não, como diz assim, não conheço não. De mais tempo, porque é meu filho, conheço desde nenenzinho, do primeiro dia de vida dele. Que Deus abençoe você, meu filho, e a todos que estão conosco, e na tela, né? Então, que já convida, que Deus abençoe a cada um de nós, nossa família, a toda a nossa família. E já convido você para domingo, nós vamos estar aqui, se for a vontade de Deus, às 20 horas, não, 19 horas e 30 minutos, onde a missionária vai estar trazendo a palavra, a mensagem, e convido você para esteja conosco e você ajuda nós a divulgar esse trabalho. Convida as pessoas para que venha assistir conosco, venha cultuar conosco através dessa live, dessa transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos e irmãs. Que Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Poderoso e eterno Deus Pai, que está no céu, eu agradeço a Deus por este culto maravilhoso que o Senhor nos deu, por essa oportunidade, essa dádiva, mais uma vez que o Senhor nos agraciou, meu Pai,
que o Senhor, meu Pai, possa abençoar a cada um desses que esteve conosco e que haja, Deus, cura divina, salvação de alma, reconciliação de alma. Meu Deus, porta aberta. Meu Pai, que aquele que tenha problema para resolver, que o Senhor é de entrar com providência, porque sabemos que Jesus é o advogado dos advogados. Meu Deus, Pai amado, Pai santo, eu agradeço. Agradeço desde já e para todo sempre. Amém e amém e amém. Jesus, que a graça, nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de nós. E digamos assim, amém e amém e amém, Jesus. E os aniversariantes, que Deus abençoe e dê bastante anos de vida, saúde, felicidade e prosperidade, que não é pecado. Ter dinheiro, ser rico não é pecado, desde quando é vindo das mãos do nosso Senhor. Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, e assim por diante, que fosse pecado ser rico, coitado de Davi, né, que é considerado as meninas dos olhos de Deus. Ele foi muito rico, teve seu filho, também Salomão, muito rico, muito ouro. Então não é pecado vindo de Deus. Então assim está encerrado esse trabalho e convido você para que domingo, às 19h30, se for a vontade de Deus, nós vamos estar aqui novamente. Amém? Louvando e engrandecendo o nome do Senhor, cultuando ao Senhor. O culto de domingo é louvor e adoração ao nosso Deus. Está encerrado. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Aproveitar e mandar ali um abração para o meu neto, né? Ezequiel também, né? Todos que estão nos assistindo, as criancinhas, deixar de vir as criancinhas, porque dela é a reino do céu, disse Jesus. E nós temos que fazer-se igual uma criança para entrar no reino do céu, né? Minha nora também, né? Falar dela também, né? Ela vai ficar brava, né? Deus abençoe você, Jane, meu filho Tiago, Rei, e a todos que estão conosco. Meu filho Marco Leandro, né? Que está nos ouvindo, ou se for ouvir, é também minha nora Bruna e toda a família. Amém? Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. A Thalia também, minha enteada, né? A Diana, a Mateus Lima, todos, nossa sobrinhada de Paraná, de Sarandi, de Curitiba, lá de Mato Grosso, de Rondônia. Que Deus abençoe a todos. Amém? Graças a Deus. Meu irmão Benedito, e assim por diante. Meu sobrinho Aparecido, né? Margato. Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Amém?